Bom dia! Bom dia no frio, para quem está no frio. Eu aqui está bem frio, gente. Olha, hoje só estamos nós, né? Greta e eu. A Carla não pôde participar, mas o capítulo é muito legal, né? Sobre personalidade atraente. Eu amei. Bom, eu toda live eu falo isso, né? Toda semana eu falo, gente, adorei o capítulo, porque essa é a verdade. Mas para vocês terem uma ideia aí, né, do que a gente vai falar hoje, né, do capítulo em si, assim, uma apresentação, nós vamos falar um pouco de posicionamentos, comportamentos que uma pessoa, na verdade, o que leva a esse comportamento, né, que seria essa personalidade da gente desenvolver características em nós, né, no nosso jeito de ser, que realmente atraiam as pessoas que a gente precisa atrair para vender o nosso produto, para vender o nosso serviço. Bom dia, Rosa! Linda! Para a gente conseguir aí atingir o nosso propósito, né? Então, essa personalidade atraente faria com que nós atraíssemos, né? Que a gente atraia pessoas que a gente precisa para o nosso negócio, para o nosso triunfo. Eu amei apresentado, esse capítulo. agora eu vou. Eu adorei esse capítulo. Eu li o capítulo e depois eu reli o capítulo, porque eu falei, gente, tem umas coisas muito legais nesse capítulo, porque fala sobre até a forma da gente falar, né? O tom de voz que a gente utiliza quando a gente está ali, né? Assim, para atrair cliente, qual é a maneira que a gente se coloca. Então, acho que a primeira reflexão que traz para mim é exatamente assim, o que seria uma personalidade atraente? Aquela que atrai. A gente vai falar também dessa questão que a gente já falou em outros capítulos anteriores, que é a própria física quântica, né? Assim, da lei da atração. O que eu estou atraindo para mim? De que forma que eu estou atraindo isso? Né? Porque às vezes a gente... É muito doido isso, né? Porque às vezes a gente reclama, por exemplo, de clientes que estão vindo, de amigos que estão vindo, vamos dar uma geral, né? Assim, e a gente não para pensar qual é a energia que a gente está transmitindo. A gente está atraindo o que para a gente? Porque está tudo aí, né? Então, a maneira que eu me comunico, a forma que eu atraio as pessoas para vir para próximo de mim, tem muito a ver com o que eu acredito também. Então, ficar na coisa da reclamação, né? Você atrai tudo de que jeito? Então, faz muito sentido para mim. Aí eu estou aqui brigando com a minha iluminação, porque eu estou me sentindo muito pálida. Deixa eu dar uma melhorada aqui. A pessoa é branca e não quer sair branca. Então, eu vejo assim, da vida, né? Eu sempre acreditei muito que a gente deveria ser mais simpático, mais empático, que isso muda completamente, né? A minha mãe, ela falava assim para mim, você é vocida, né? Você chega no lugar igual sua avó chegava, falando com a mãe do meu pai, ela fala que eu sou a minha avó. Que aonde eu chegava, eu conversava com todo mundo. Isso porque a minha avó mal saía de casa, né? E ela fala, você é muito vocida, onde você vai, você fala com todo mundo na fila do banco, E realmente eu sou assim, mas eu acho importante. Mas eu acho tão importante a gente... eu acho que isso é o meu... Como que eu vou falar assim? É o meu superpoder. Sinceramente, esse é o meu superpoder. É o que me conecta com as pessoas. Sabe aquela dinâmica que a gente fala para as pessoas se apresentarem por meio de um animal, Greta? Qual animal você fala quando você está nessa dinâmica? Cara... Porque depende do animal. Eu vou falar o meu. Eu tenho alunos que não esquecem isso jamais, quando eu uso essa dinâmica. Faz um bom tempo que eu tenho falado pavoa.
Apesar Olha lá, de eu que, ia na falar verdade, é um pássaro, né? pavão, né? Eu falo assim, gente, eu sou um pavão, né? Porque a pavoa não faz o que eu vou falar, mas eu O chego pavão faz. abrindo as asas, fazendo o meu leque aqui, porque eu sou essa pessoa. E claro que isso gera Eu já não sou tanto assim. É engraçado, eu já sou mais águia. Eu sou meio do palco e às vezes eu preciso me controlar com isso, porque ao mesmo tempo que é meu superpoder, é a minha criptonita. Porque Eu daí eu me acredito, mas entrego é legal demais, eu isso. falo demais. Tá falando, eu já fui bastante assim. Hoje, quando eu chego nos lugares, primeiro eu observo, não vou chegando, eu observo. Acho que por isso que eu me transformei um pouco mais na águia mesmo, assim. Eu vou observando, eu olho e vejo se ok eu me colocar ali ou não. Eu já fui mais expansiva, muito mais de tudo isso, né? Mas o que eu acho interessante nessa questão da gente se colocar e a forma que a gente está atraindo isso para a gente é o que a gente está atraindo, Sim. né? O que, quem, como. Então, assim, e outra coisa legal do que você trouxe de estar no lugar e de repente mostrar quem você é ali e tudo mais, é o poder que isso tem de conexão com as outras pessoas. Às vezes você está no lugar e o fato de você não falar nada, não se apresentar, não abrir um espaço, todo mundo hoje fica só no celular e numa sala de recepção. Vou dar um exemplo básico. Você está numa sala de recepção e aí você fica ali no seu celular, é a hora que você está todo mundo no celular também. Você já tentou desligar o seu celular, pegar um cafezinho e bater um papo com alguém que está na sala de recepção? É incrível! É incrível o poder que isso tem. Sim. A semana E passada são os aconteceu isso. melhores lugares, né? E foi maravilhoso. Eu consegui uma parceira nova para a clínica social semana passada, assim, numa sala de recepção de um outro lugar. Comecei a questionar algumas coisas com a secretária, comecei a conversar, tinha umas 4 pessoas na sala de recepção, todo mundo no seu celular. E aí eu comecei a falar, não, porque a clínica social, eu trabalho assim, assim, sabe? Aí uma pessoa que escutou, virou e falou assim, como é que faz para participar desse negócio? Eu quero. Eu sou Teta Healing, eu trabalho com isso, eu também quero ajudar. Falei, marca aí meu telefone, já manda um oi para mim, já tá dentro. Ai, Cara, é isso, é isso. É isso. Né? E essa é a forma de você se conectar com essas pessoas, porque também tem isso. Sabe, eu tô na mesma dentista desde o primeiro dia que eu vim para Assis, desde o primeiro ano que eu tô aqui em Assis. Eu falo assim porque eu sou de frequentar dentista. A minha vida inteira eu sempre tive problemas, né, com muitas cáries, perdi um dente quando era criança, então eu sempre precisei ter dentista na minha vida. E eu conheci a minha dentista num cabeleireiro. A gente sentou fazendo luzes e aquela espera para ficar loira, né? E nós começamos a conversar, e eu sou psicóloga, eu sou cabeleireira, eu sou dentista, e nananá. Eu falei, nossa, me dá seu cartão, que eu preciso de um dentista. Nunca mais larguei minha dentista, ou seja, As ganhou parcerias se uma fazem. família. As parcerias se fazem conversando, o network se faz conversando. Não é cada um no seu mundo, isolado, né? Então, assim, esse capítulo me encantou em várias situações. Eu gostei muito, porque ele fala da expressão, ele fala do olhar, ele fala da presença. Não adianta você tentar vender uma coisa que você não acredita. Você tem que se vender, né? Tem que fazer sentido para os seus valores, aquilo que você vende, né? Aquilo que você está defendendo. E entra aquela questão da narrativa, né, Greta? De como a gente narra aquilo que a gente quer vender, porque a narrativa ela é muito significativa para a comunicação, né? Como que eu estou começando esse discurso? Ele até usa alguns exemplos aqui, né? Porque assim, quando eu falei aqui que a gente tem, que é assim que a gente se conecta com esse tipo de pessoa, porque precisa ter a observação, né? Que nem eu falei que eu sou pavoa, que eu chego ali, chegando, mas sim, a gente. Por que eu falei que é a minha criptonita também? Porque a gente quebra a cara também de não parar para pensar. Então, você chegar, observar
olhar para aquele público, para aquelas pessoas e entender a dinâmica de como você vai se expor, né? De como você é importantíssimo, né? Chegar falando com uma narrativa pronta, com um discurso montado, nem sempre vai funcionar para todo mundo, né? Então isso aí é uma coisa que fica bem clara aqui no capítulo, né? Sabe que a Rosa que está aqui, semana passada a gente fez um grupo e às vezes as pessoas perguntam para mim como que é meu trabalho, né? E às vezes elas falam, você vai trabalhar com um tema? Você vai? Eu falei, não, eu vou sentir, eu vou olhar quem está ali, olhar cada um pouquinho nos olhos, vou entender onde eu estou, porque cada grupo é um grupo, cada um traz uma coisa, não vou com nada pronto, né? E aí eu vou deixar acontecer, né? Sim. E é bem isso, né? Se interessar pelo outro, pelo mundo do outro primeiro, e não com uma narrativa pronta, como você trouxe. Né? Você sabe do seu profissionalismo, você sabe o que você está ali vendendo, você sabe do que você é capaz de fazer do seu trabalho, porque você sabe, ótimo. Sim. Né? Mas a hora que você está ali para vender o seu produto, primeiro, você não vai sair vendendo esse produto. Primeiro você vai olhar onde você está. Quem são as pessoas que estão ali? Tanto que ele fala que a primeira coisa importante é essa. O hábito de se interessar pelos outros. Olhar para o outro. É porque como você vai vender algo sem entender a necessidade? Né? Porque não dá para você oferecer... Como você vai oferecer alguma coisa que seja para uma venda eficaz sem entender como que aquela pessoa pode precisar disso que você tem para oferecer, né? Qual é a dor dessa pessoa, né? Tem uma coisa logo no começo do capítulo que a gente verbaliza muito na prática, né? Assim, no dia a dia, que é da primeira impressão é a que fica. Sim. Muita gente fala sobre isso e é uma coisa que eu sempre questiono assim, né? Como não cair nessa história da primeira impressão é a que fica, né? Permitir conhecer o outro e a importância de entender que, sim, a pessoa pode ter uma impressão ruim e não querer nem dar sequência. Sim. Né? Então, evitar que a primeira impressão seja ruim é uma coisa importante para quem tem algo a apresentar, para quem tem algo a vender, né? Porque senão você vai perder a chance de uma conexão genuína logo de cara ali. Então, não o que eu penso assim, sobre estar preparado para esse momento. Não precisa ser uma coisa estruturada, uma narrativa pronta, mas você precisa ter muito claro o que seu produto tem para oferecer, o que seu serviço, como você pode oferecer isso de diversas formas, sentir, ser intuitivo, né, ali, medir como é que as pessoas são, entender um pouco mais as pessoas, para ter um gancho, né, de como iniciar esse processo. E na psicologia a gente chama muito de rapport isso, né? A gente fala assim, vamos estabelecer um rapport com o paciente, com o cliente, que é esse primeiro contato meio... como que eu vou falar? Ele tem um propósito, então não vou falar que é sem um... Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. É um quebra-gelo, né? Quebrar o gelo, conhecer. E quem sabe ali quer criar um vínculo. Então, quando a gente chega aqui assim, ai, gente, está frio, né? Eu falo como eu ensino alunos a fazerem entrevista, avaliar o desempenho, nananã, e a entrevista geralmente são com pessoas que a gente não conhece, entrevista de emprego. Então, eu sempre falo assim para os alunos, gente, olha, clima, né? É sempre um bom assunto, né? Eu lembro que eu assistia com meu marido os jogos de futebol, quer dizer, assistia não, meu marido toda quarta-feira e domingo assiste o que está passando nos campeonatos, né? E eu sempre ficava prestando atenção para ver quem tinha ganhado, como que era, para eu chegar, até alguma conversa muito depois. Homens no passado, né? Para eu falar, nossa, você viu quem ganhou? Para estabelecer né? Ou se não, era sempre o clima, tipo, nossa, tá muito frio, né? Do que você veio? Você tá de carro aí? Você não tomou chuva?
porque é uma forma de você começar ali a falar com a pessoa para ela se abrir, para ela de alguma forma se sentir à vontade para começar a dividir algumas coisas com você, que é o negócio da sala de espera, né? Que quando você começa a conversar com a secretária, ou né, você começa com um assunto nada a ver, né? E por exemplo, se alguém, eu tenho mania de levar livros para ler na recepção, né? Para esperar. E sempre é uma desculpa para uma conversa, porque a pessoa, nossa, né? Tipo, esse livro é legal, já li esse livro. E às vezes a pessoa fica olhando assim, porque na verdade, antigamente era muito comum as pessoas lerem um jornal ou um livro numa sala de espera, mas agora todo mundo fica no celular, né? Então, às vezes eu vejo uma curiosidade da pessoa, daí eu dou uma risadinha para ela e falo, esse aqui é bom, hein? Vai quebrando o gelo mesmo, né? Vai abrindo um espaço de conversa. E aí você descobre muita coisa legal, pode ser descoberta dessas conversas. Pessoas com afinidades. E eu acho isso tão gostoso, e as pessoas estão perdendo isso hoje em dia, né? Então, a gente vai em todo lugar, todo mundo tá no seu celular, e eu fico pensando, nossa, o que a gente atrai dessa forma, né? O que a gente está chamando para a gente? Como então a gente pode se colocar ali problema de uma de outra coluna, maneira? né? Porque a gente só fica assim. Não, nem brinca, né? Criança e adolescente tem um monte de problema também. Não só adultos. Ô, Greta, quando a gente fala de simpatia, vamos pensar assim, né? O que é ser simpático, né? O que é ser simpatia? O que é chegar num lugar e demonstrar isso, né? Porque eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Ser simpático com, sei lá, ser espontâneo ou expansivo. E a simpatia, gente, ela está atrelada a como você se dar para as outras pessoas, né? A maneira como você chega naquele ambiente e se dá para outra pessoa. Você não precisa ser a pessoa mais extrovertida do mundo, você não precisa ser a pessoa mais feliz do mundo, não tem a ver exatamente com o seu estado de espírito, tem a ver, né, com o que você coloca no seu rosto e como você chega até essa pessoa. Então, essa simpatia está em estar para o outro, né? Então, se você está antipático, significa que você já é não uma tem... barreira? Que você não tem essa... Porque se a gente for ver a apatia, né? A apatia... Sem energia nenhuma. É sem energia. Então, a simpatia é como se fosse, né, você estar com disposição para o outro, né? Você está simpático com o outro, você está... que é diferente de empático também, porque a simpatia não tem nada a ver com... E que é diferente de empatia, como você falou, e essa coisa de ser muito expansivo também, que também não é tão adequado. Né? Se a gente porque pensar, daí perde simpatia, até a você está no simpatia, lugar, né? às vezes Porque acaba fica ficando chato. invasivo. Porque às vezes fica invasivo. Então, por exemplo, a pessoa foi simpática, né? Ela chegou, cumprimentou, sorriu, né? Fez um comentário. Se o outro deu deixa para a conversa continuar, ok. Mas se a gente percebe que a pessoa pegou o celular, que ela pegou o livro, que ela não quer conversa, você também tem que ver se é importante dar continuidade para o papo, porque às vezes aquela pessoa está dizendo, não estou afim. E se você insistir, aí você vai ser antipático e não vai fazer a conexão que você precisa. Forçar uma barra que não é legal. E tem muito vendedor que faz isso, né? Cara, tem vendedor que você fala uma vez com toda a educação do mundo que você não está querendo essa conversa, que você não está querendo aquele produto, cara, fica insistindo. Às vezes você fala, eu até chego a falar, olha, eu sei que você está fazendo o seu trabalho, eu sei que você está tentando fazer essa venda para mim, mas eu já te falei que não tenho interesse. Ah, mas eu já falei.
né? Com toda a educação do mundo. Eu não quero desligar o telefone da sua cara. Então, assim, né? Porque essa comunicação de vendas, essa comunicação de network, essa comunicação de você estar ali encantando o outro, tem que passar pelo respeito. Então, tem que passar pela simpatia, sim, pela educação, mas tem que ter o respeito, né? Em tudo. Em tudo. Você estava falando esse negócio, né? Aconteceu tem acontecido duas coisas comigo. É claro que você faz todo o procedimento, você atende, diz que não quer, coloca lá e dali 2, 3 horas está ligando de novo. E eu entendo assim que essa insistência, ela impede a gente de ouvir as propostas, porque você não quer nem ouvir proposta. E aí a gente pode até estar perdendo uma oportunidade melhor de uma promoção, alguma coisa assim, para o telefone, porque a gente não tem mais paciência para fazer isso. Pela forma que é abordado. Né? Pela forma como é abordado. Então, esse é um ponto que a Vivo tinha muito isso antigamente e agora parece ter uma boa de uma melhorada. Mudou. Aí, mudou um pouco, né? Não sei até que ponto. Agora, uma coisa que tem acontecido também comigo, tem uma faculdade que assim, cada dia é um operador que entra em contato querendo me vender uma pós-graduação. Curso, e esses dias, uma bolsa, a pessoa, uma pós-graduação, essas coisas, né? E cada dia é um número diferente, uma pessoa diferente. Aí eu fico mais brava porque eles ficam mandando nossos números para as pessoas, né? E eu sei que a primeira pessoa que entrou em contato comigo conseguiu meu telefone pelo meu Instagram, então tá lá disponível, ok, né? Tudo bem. A pessoa entrar em contato. Mas assim, ó, a pessoa entrou ontem ou anteontem, não lembro, e me deu parabéns por ser assistente social. Aí aí a minha mensagem automática do Instagram falou, Daniele, psicóloga, né? Aí eu nem falei nada, né? Aí eu dei uma risadinha assim, né? Tipo, e bora para frente. Dali a pouco, essa pessoa pediu para eu passar uns contatos para ele mandar mensagem para outras pessoas. Eu falei assim: olha, não. Eu vou pedir autorização, e se alguém me autorizar, eu te passo. Vou passar porque eu ganho não sei quantos por cento, não quero nem fazer a pós-graduação, né? E se está me incomodando, eu vou passar para incomodar outra pessoa. E o que eu percebi, assim, que coisa básica, né? Que essa pessoa podia ter falado, bom dia, estou vendo aqui no meu cadastro que você é assistente social. Você é assistente social? Perguntar, checar se eu sou assistente social. Né? Agora me mandar um parabéns de assistente social. Que aqui é a primeira coisa que eu falei, né? Olhar quem é o seu cliente. É a primeira coisa que ele fala, né? De todas dessas coisas importantes, de todos os passos que eu vi na página. Cadê a página, gente? Espera aí que eu já acho a página. Mas ele fala exatamente isso, né? Olhar o seu cliente. Quem é o seu cliente? É o primeiro hábito. Fala de ouvir voluntariamente, né? De você se interessar pelo que o cliente está trazendo. Pelo outro. Exatamente. Aí depois ele fala que eu acho muito legal, e aí a gente pode ter exemplos e exemplos do que é falar com firmeza e convicção. Gente, falar com firmeza e convicção não é ser autoritário, não é gritar, não é falar com voz alta. E nem ser arrogante, né? Porque tem gente que é muito arrogante. Não, e às vezes aqui em casa a gente conversa, às vezes eu falo assim, meu marido, não precisa falar desse jeito. Aí ele fala, tá bom, então eu vou falar a mesma coisa assim. Eu também não. Tem que ter firmeza, mas não tem que gritar. Porque tem gente que tem voz alta já, né? E aí essa voz alta, meu marido ele tem uma voz alta. Ele conversa com os clientes dele por telefone, fala, parece que você tá bravo, mas não é o jeito dele. Então, meu marido ele não é muito assim com pessoas de fora, mas aqui em casa, esses dias tinha um negócio no banheiro quebrando e os meninos não falam nada. E aí eu fui no banheiro, coloquei aquele negócio de pôr shampoo e tal, né?
Aí eu fui no banheiro e percebi, porque eu fui colocar um negócio lá e vi, tirar, na verdade, um shampoo de lá e percebi. Aí eu vim para o quarto e falei assim... Aí eu vim para cá e falei para os meninos assim, gente, não usa o negócio de pôr shampoo agora, porque ele está quebrando, depois a gente vai ver o que vai fazer e aí vocês colocam os shampoos lá, né? Falei, deixa na janela por enquanto, que a gente só tem um negocinho lá no banheiro deles. Aí meu marido, como assim? Tá quebrando? E ninguém fala nada? E não. Eu falei, vai ver que é por isso aí, ó. Para que os meninos vão falar para você que o negócio está quebrando, que você já vai vir com 5 pedras na mão brigando? Você já parou para pensar que talvez seja isso? Medo de ouvir você falar isso? O medo, porque aqui né? eles Foi isso que a gente conversa em contornam. casa, e é isso, né? Eles contornam, às vezes, eles vêm falar um negócio para mim, porque não quer falar para o pai, porque sabe que o pai vai Quase ficar todos bravo. os filhos, Dani. Acho que quase todos os filhos. Eu não vou falar, não, porque acho que meu pai vai ficar bravo. Eu falei, depende de a forma de falar. E se ele aumentar a voz, você fala, pai, por que você está aumentando a voz? Precisa. Eu falo, gente, por que você está falando isso para mim? Né? Fala para o papai. Aí eles, vamos falar. Tipo, já dá uma desanimada. E é muito, eles desistem e a gente está falando desse lado de mãe aí, mas né? A maneira que a gente tem que aprender, e muita gente confunde essa questão da firmeza com um tom de voz. A firmeza e a convicção vem daquilo que eu acredito, da segurança que eu tenho naquilo que eu estou falando. Então eu não preciso gritar. Eu não preciso falar com autoridade, no sentido de uma voz brava. Não é nada disso. Um autoritarismo, né? A gente pode com falar com autoridade. Desculpa, sem falar com autoritarismo. O autoritarismo, confundi. Isso. É o autoritarismo que eu não lembrava. E eu sou autoridade porque eu tenho segurança naquilo que eu estou falando. Isso. Porque ontem eu escutei uma pessoa das redes sociais falando, que entende de redes sociais, ela estava dando umas dicas num podcast, e ela falava assim, gente, a pessoa sabe que você tem autoridade para falar, porque aquilo que você faz gera um conhecimento para ela. Porque ela vê na sua fala, no seu jeito, nos seus posts, que você entende daquilo. Você não precisa ficar falando, eu estudei, fiz pós-graduação, eu mestrado, doutorado, eu tenho 20 anos de experiência. Você não precisa ficar falando isso para mostrar que você tem autoridade no assunto. Mas quando você abre a boca, quando você vem apresentar seu produto, quando você fala, isso está embutido, a sua autoridade está embutida. Mas as pessoas têm uma tendência à arrogância ou ao autoritarismo, que é chegar determinando como a pessoa vai fazer, o que ela... Então, às vezes, a gente usa, você tem que comprar esse produto. Você tem que comprar. Já ofende a pessoa, porque ela fala, como assim? Eu tenho que comprar, por que eu tenho? Então, você sabe se você precisa do produto? Então, os verbos que a gente utiliza, né? O jeitão que a gente chega com essa autoridade, né? Vai dar esse autoritarismo ou essa arrogância que já cria uma barreira. Muda tudo para a pessoa. Muda tudo. E nós estamos falando de vender alguma coisa, né? De um produto ou um serviço, mas isso serve para estar vendendo a sua própria carreira, as suas próprias atividades você tá se profissionais, vendendo. né? É que ele fala muito isso. A gente está se vendendo, né? Então, quando a gente está se comunicando com outra pessoa, a gente está vendendo a gente, no sentido da nossa forma de pensar, o nosso caráter, os nossos valores. Tudo isso está embutido aí. Sim. E eu achei bem interessante esse capítulo vir depois do vestiário, né? Porque olha só que linha de raciocínio interessante, né? Primeiro, você se veste adequadamente para aquele momento, né? Você passa... você tenta passar por meio da sua linguagem corporal o que você quer, né? Se é seriedade, se é esportividade, aquilo que você quer vender ali na sua imagem, e depois você já vem demonstrando uma personalidade atraente
a partir do momento que você se coloca para o outro, como você chega ali naquele lugar e o que você fala nesse momento. Então, E uma coisa achei assim legal, incrível. e o que ele fala é exatamente a construção de um caráter também, né? Então, às vezes, isso é muito legal, porque em todos os capítulos ele fala muito disso. Por mais que você tenha tido até agora alguma referência negativa, alguma forma negativa que não compete com aquilo que você está querendo vender, mostrar, você pode construir uma nova, né? Um novo caráter, uma nova forma de se colocar. Então, assim, é legal quando ele fala sobre isso, porque, ou seja, todo mundo é capaz, né? Todos nós somos capazes. Seres em transformação, né? Somos, e aí ele fala bastante isso. Então, você pode, como se constrói um caráter, né? Como você constrói um caráter atraente, essa personalidade atraente? Olhando dessa forma, começa a olhar as pessoas de uma outra forma. Quando você for abordar alguém, não vá abordando já intimando aquilo que você acredita. Não, veja o que a pessoa precisa. Olhe para a pessoa. Quando ele fala, veja o que o seu cliente precisa, é olhar para o seu cliente. Olhar de verdade para o seu cliente, não é só olhar, né? Olhar o que ele traz, o que ele quer, qual é a dor dele. Será que ele precisa daquele produto que está vendo? Porque às vezes ele não vai precisar. E tá tudo bem se ele não precisar. Você criou um network. Aí que tá. Né? A pessoa acha que tem que vender, tem que ser aquilo. Não, às vezes não é o que o cliente está precisando, mas aí ele criou uma amizade. Só que eles já fez sabem um vínculo, onde buscar, já sabe onde buscar quando precisar. Porque teve empatia, teve simpatia, não teve essa coisa do autoritarismo, teve uma leveza na conversa. Então, isso tudo a gente vai criando, a gente vai construindo, e ele traz exatamente essa questão dessa construção dessa personalidade, né? Que passa exatamente por isso que a gente está falando, de olhar o outro, de falar com firmeza e convicção e não com autoritarismo. Aí ele fala do vestir-se também, né? Adequadamente para aquilo que você está querendo oferecer, para aquele local do trabalho que você está exercendo. Eu achei muito legal, assim, todos os pontos. A questão do caráter positivo, que foi o que a gente falou no início, né? O que a gente está atraindo para a gente? A maneira que eu me coloco, se eu sou uma pessoa que reclama demais, ou sou uma pessoa que vejo as coisas de uma maneira mais leve, não significa que eu não tenho reclamação. Não é isso, mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Não é exatamente o que ele coloca aqui, mas me fez refletir, e agora que você está falando isso, eu também penso, né? Que às vezes até reclamar é uma forma de conexão, né? Às vezes você chega num lugar e a pessoa está lá reclamando da fila, reclamando nananã, falando que não atendem ela, que não... Aí você vai reclamar junto com ela, assim, com o propósito criou de se conexão para depois você falar, né? Sim. Por exemplo, se eu sou a funcionária do banco e a pessoa está lá reclamando da fila, que não está sendo atendida, que está demorando muito, a primeira coisa que eu faria era, você tem razão, né? É muito difícil ficar esperando, sim. Realmente é muito chato, eu odeio isso. Então, deixa eu ver como que eu posso acelerar isso, como que eu posso te ajudar, qual é o seu, né? Você está na fila para fazer o quê, né? Qual é o seu objetivo aqui? Porque eu estou reclamando junto com ela, né? Eu estou dizendo que eu concordo que aquilo que ela está falando é ruim. Então, validei. Mas você está dando uma outra forma, você está trazendo uma solução. Você está buscando uma solução, você não fica na reclamação. Então, agora que nós estamos nessa vida polarizada aí, né? Está muito polarizada, as coisas vai chegando perto da eleição, isso polariza mais ainda. Sim. A gente vê muita gente reclamando dos opostos, né? E aí, né, é muito bom a gente falar assim, tipo, é interessante seu ponto de vista, né? Tudo. Que bom que você está refletindo sobre o posicionamento, né? Mas para pensar o lugar que essa pessoa está. Se você é contra aquilo, né, que ela está falando, se você não é a favor daquilo que você está falando... Você não tem a mesma visão, vai. Não tem a mesma visão. Não ser contra. Só tipo, não concorda. Aceita, mas não concorda. Aí, às vezes, não aceita.
E é justamente por não aceitar que vai de embate com outra pessoa. Então, sim. vamos pensar assim, vai adiantar eu entrar nesse embate com essa pessoa? Não. Não. Mas se eu parar, validar o sentimento dela, o ponto de vista dela, isso que eu falei de aceitar. trazer o meu, talvez ela vai prestar atenção naquilo que eu estou falando, que eu prestei Sim. no dela. É isso que eu quis dizer, né? É esse aceitar. Eu posso pensar diferente dela, eu posso não concordar com aquilo que ela está falando, mas eu aceito que ela pense diferente de mim. É esse o ponto, Isso, né? aceitar que Então, ela aí não quando eu aceitar aceito que ela pensa diferente de mim, não eu abro um concordar, né? espaço de Isso que uma você tá falando. conversa, de uma troca. Lógico, se o outro também abrir esse espaço, senão não vai adiantar. Mas Muito partindo de mim, vendedor, a gente abre esse espaço, né? sim. Tem muito vendedor que usa do recurso de falar mal do produto do outro Ai, sim. para vender o produto dele, né? Principalmente quando a pessoa traz essa questão do produto Ser mais à barato, tona, às né? Tipo, vezes, ai, sim. isso. Ah, paguei mais fulano me ofereceu mais barato. E sempre que eu dou treinamento para vendedor, que eu converso com o vendedor, eu falo, gente, como seria uma resposta ideal ou melhor, né? Não vou falar que é ideal, mas uma resposta melhor. Você virar para a pessoa e falar, olha, eu entendo que esse produto esteja neste valor, que você tem, que esse produto tenha essa e essas características como você colocou, mas olha, vou te falar como é o meu produto, né? O meu produto, ele é capaz disso, daquilo, você tem tanto tempo de garantia, você vai usar tanto, né? A gente faz pesquisas, ele tem uma durabilidade X. Então, você traz aquilo Qual que o o seu seu produto tem de diferencial? bom, sem diminuir o produto do outro. É só diferente. É só É diferente. só Então, diferente. mas as pessoas, elas têm, às vezes, dificuldade. Então, né, aí entra, né, a questão da polarização de tal, porque para o meu candidato ser bom, eu tenho que diminuir o outro candidato, né? Para o meu líder ser bom, eu tenho que diminuir as outras lideranças. Então, para o meu produto ser bom, não. Seu produto pode ser bom por si só, sem ter que diminuir o do outro. Hoje assisti uma aula da faculdade sobre personalidade. Tem muitas coisas relacionadas ao que vocês estão colocando. Olha que bom. Entender o lugar que o outro ocupa é fundamental, sem dúvida alguma. É a primeira coisa, a gente tem que olhar o outro, a gente não tem que sair do nosso e olhar o outro, se interessar pelo que o outro está trazendo, que mundo é esse que o outro sente, qual é a dor desse outro e se eu posso contribuir ou não, se eu posso servir a ele de alguma forma. E se eu não servir a ele de alguma forma, é aquilo que a gente falou, tá, fica uma conexão, quem sabe um dia. E outra, eu posso conhecer pessoas que possam servir ele de acordo com o que ele quer. E aí eu vou falar dessas outras pessoas, de outros colegas que possam, de repente, servir melhor do que eu nesse momento. Gente, isso é incrível. Tirar o sapato, né? Porque eu falo assim, você quer saber se você está tendo empatia com a outra pessoa, com a dor da outra pessoa? Você olha se você está calçando o seu ou o sapato dela. Isso tem a ver com empatia, né? Se você não tiver para se colocar no lugar do outro, para entender a dor do outro, você precisa vestir o sapato dele, entender a trajetória dele. Se você partir do seu princípio ali, das suas condições, daquilo que você vive, do seu lugar, você não consegue ter empatia pelo outro. Não é o que você faria no lugar dele, mas é você realmente se colocar no lugar da realidade dele, né? Que E a Rosa não é colocou uma coisa fácil. que eu estava até falando, né? Que aceitar é diferente de concordar, né? Que a gente estava falando naquela hora. E sim, né? Aceitar que o outro tem um ponto de vista diferente do meu é diferente de concordar com esse ponto de vista. A gente fala muito isso no olhar sistêmico também. Quando você olha algumas coisas que aconteceram com a sua história e você não concorda e você fica brigando com isso, meu pai era assim, minha mãe era assado, fulano era assim, meu marido era assado, e só na briga, eu não concordo, eu tenho raiva disso. Não é por aí. Aceita. Mesmo que você não concorde, aceita que ele tem aquele jeito, foi daquela forma. Quando você aceita, outras coisas acontecem.
essa verdadeira aceitação. Porque aí você abre um campo maravilhoso de aprendizagem, assim, de um novo jeito de olhar aquilo. Ah, então eu posso não concordar? Pode. Você pode não concordar. Só aceita que o outro pensa diferente, porque ele sente diferente, porque ele é diferente de você. E como na vendas a gente fala de convencer a pessoa, né? Porque é uma conversão, vamos pensar assim, né? A gente tenta fazer com que a pessoa... a gente tenta convencer a pessoa de que aquele produto ou aquele serviço vai ter sentido para ela, certo? E, na verdade, é uma negociação, né? A gente não quer impor isso, mas que bom se ela entender que aquilo faz sentido para ela, que ela vai usar aquilo de uma maneira produtiva ali, vai ser útil, né? Então, a gente tenta mostrar isso e por isso que a gente usa a palavra convencer, né? O outro de fazer isso. E nessa conversão, vamos pensar, né? De trazer o outro para o nosso lado, né? Assim, para aquilo que a gente está acreditando ali, a gente, apesar de parecer um clichê, mas a gente tem usado muito assim, né? Olha, vê se faz sentido para você, né? Vê se faz sentido o que eu vou te falar. É isso. Eu acho maravilhoso isso. As pessoas têm usado até de uma maneira assim muito para tudo, né? Mas tem uma lógica muito grande em começar o diálogo falando isso, porque você vira para a pessoa e diz assim, olha, eu tenho uma opinião aqui, eu tenho um produto aqui, eu tenho um serviço aqui, mas vê se isso que eu estou te oferecendo faz sentido para você na sua vida. Né? Então, quando a gente começa o diálogo falando, olha, diante do que você está me falando, vê se faz sentido para você o que eu vou te falar, dá uma autoridade naquilo que você conhece, naquilo que você vai se expressar, mas dá muito mais um ouvir o outro, né? A pessoa entende que que você tem uma opinião, mas que ela não necessariamente tem que ser a dela. Que vai estar tudo bem se ela não concordar com isso, se ela achar que não é para ela isso. Né? Mas, olha, ela já presta atenção. Ela vira e fala, peraí, deixa eu ver. É um outro jeito, mas de verdade, é bem isso que você falou, tá banalizado na linguagem de todo mundo, mas a hora que a gente sente isso, esse é o propósito, né? De fazer sentido mesmo ou não para mim, para o outro. Né, de sentir. É isso. E é tão importante, eu vejo que na fala com os meus clientes, assim, né, toda vez que eu sinto ali um insight, né? Eu tenho um insight de que percebo a maneira que essa pessoa está falando. Se eu virar para essa pessoa e falar assim, olha, isso que você está me falando parece ciúmes. Né? Isso aí está parecendo ciúme do seu pai, ciúme do seu namorado, ciúme... Nossa, já dá uma reação assim, né? Tipo, ciúme, eu não tenho. Agora, olha a diferença quando eu viro e falo assim, olha, vê se faz sentido para você, como eu estou percebendo a sua fala. Me parece aqui, do seu jeito de falar, que você está com uma pontinha de ciúme. Né? Faz sentido? Ciúme, não, é isso, não é? Então, é diferente de quando você fala, olha, você tem que comprar esse produto porque não tem a imposição. É bom. Ou que a gente fala assim, olha, a técnica adequada para você resolver esse problema é fazer isso, porque isso resolve o seu problema. Não, essa técnica é que eu acho que ela é adequada para outra pessoa. É como eu vejo a técnica. Né? Ela não tem que seguir aquela técnica, mas olha, vê se faz sentido para você essa técnica que faz para mim. Uhum. Quando eu estou com muita dor de cabeça, vamos pensar assim, né? Olha, quando eu estou com muita dor de cabeça, Greta, eu costumo me deitar no escuro, né? Por 10 minutinhos, eu vou lá, tomo um chá, ou até mesmo um remédio, quando eu percebo que está muito intensa. Aí eu pego e deito 10 minutinhos. Nossa, é tirar com a mão para mim. Por que você não tenta isso? Vê se faz sentido para você fazer isso. Quem sabe não dá certo com você também. Para você. Sim. Né?
Aí, ontem mesmo eu estava falando sobre ansiedade na sala de aula, né? E tem as técnicas de ansiedade que a gente sabe que funciona, né? E aí eu falando para os alunos, olha, se vocês perceberem que tem um paciente que está muito ansioso, oferta para eles, oferece para eles, mostra para eles que existem algumas técnicas, como a respiração diafragmática ou a 4x4, que resolve para muita gente. Né? Expliquei para eles, mas precisa fazer sentido para outra pessoa. Se você chegar assim, olha, você tem que respirar, você tem que relaxar, você tem... E outra, depende muito de cada personalidade. É tão doido isso, né? E às vezes a pessoa vai falar assim, vai lá falar com o meu patrão, porque uma vez, eu lembro, a gente aprende errando, né? Uma vez eu estava fazendo uma orientação, isso há muitos anos atrás, para um líder. Um líder não, sobre um líder. A gente estava conversando sobre um líder. E eu virei e falei assim, mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso, isso, isso. Eu não lembro exatamente assim, o que eu estava falando para a pessoa, mas eu estava falando, você tem que tratar seu líder assim, assim, assado. Ele olhou bem para minha cara e falou, vai lá falar isso para ele. Se põe no meu lugar lá, ó. Vai lá ver se é fácil fazer isso que você está falando, porque do jeito que eu falei, né, parecia impondo, que eu, né, Dani? eu estava dizendo assim, meu filho, faz isso que dá certo, sabe? Então, eu devia ter falado, olha, vê se faz sentido para você. E isso que a gente está falando é assim, muito interessante, porque não é só nos negócios, a gente está falando de ser uma personalidade atraente, agradável em todas as nossas relações. A maneira que você trabalha com o seu trabalho, a maneira que você fala com seus filhos, a maneira que você fala com o marido fala com a esposa. Se passar por tudo isso que a gente está falando aqui, as relações se transformam, gente. É maravilhoso demais. Sim. Né? Eu atendo casais e a hora que a gente começa a falar através desse sentir, se colocar no lugar, eles crescem. É maravilhoso de ver. Orientação de família. Quando a gente conversa e fala, olha, o que você acha? Seu filho deve estar sentindo isso. Como será que é? Você perguntou para ele? Tenta fazer desse jeito. As relações se transformam, isso é incrível. Então, a gente está falando de uma coisa que não é só do trabalho, a gente está falando da vida. É da vida. Eu acho interessante ele colocar assim, ó, personalidade atraente, ao invés de personalidade simpática, qualquer outro nome que ele pudesse dar, porque realmente é você atrair as outras pessoas para suas ideias. Ele até falar de ser agradável, né? Assim, seja agradável. Né? Assim, isso vai atrair pessoas porque você está trazendo isso para você. Então, qual é o tipo de pessoa, né, que você está atraindo? Que aí vale a gente sempre refletir como que a gente está sendo na vida, atuando na vida, vivendo, né, tudo isso. Arte de ser agradável. Né? Estamos finalizando hoje. E aí eu tenho na página 450, né? Ele coloca assim um resumo dos fatores que entram no desenvolvimento da personalidade atraente. Eu vou ler aqui rapidinho para ficar registrado, né? Primeiro, formar o hábito de interessar-se pelos outros, que é um resumo de tudo que a gente está falando, certo? Uhum. Procurar descobrir suas boas qualidades e referir-se a elas elogiosamente. Nossa, isso aqui é muito elogiar, gente, isso é fundamental. Que é você, quando você entende quem o outro é, né, você trazer à tona isso que o outro tem de bom. Ele até fala, né, essa questão de você honrar o outro, né? Nossa, me senti honrado quando ela falou de mim, né? Assim, na vendedora. Isso com as equipes também, né? Como que afasta a pessoa quando você usa o eu ao invés do nós, né? Claro que eu quero deixar aqui colocar aqui uma coisa para a gente ter atenção. Uma coisa é você estar num trabalho em equipe, fazendo uma atividade com metas ali, as coisas, e você está num trabalho em equipe e você fala assim, ó, nós conquistamos, nós vencemos, nós chegamos lá, nós batemos a meta. Outra coisa, você está numa entrevista de emprego e tudo que você vai falar, você fala a gente, nós, aí a gente fica assim, mas peraí, quem são essas pessoas? Quem são essa gente? Quem é a gente aí? Então,
Porque eu estou falando isso porque uma outra coisa, o óbvio nem sempre é óbvio, né? Sim. Mas às vezes as pessoas elas têm medo de não dar crédito para outras pessoas e não se expõem da maneira como deveria se expor. Então tem coisas que foi você mesmo que fez e que precisa ser isso, falado, né? Validar isso. Então eu atuava assim assado, trabalhava com uma equipe, tinha parcerias, né? Usaram nós quando realmente você está falando de outras pessoas. Agora, eu quero saber do seu trabalho. E se eu não estou perguntando da sua equipe, então é eu, né? Eu fiz. Então, às vezes, eu falo assim, né? Mas às vezes eu pergunto. Quem é esse nós todos aí? Está falando de quem? Você está falando de você? Você está falando de outras pessoas junto, né? E aí, no segundo, desenvolver a habilidade de falar com firmeza e convicção, tanto na conversa habitual como em reuniões públicas, quando se deve usar a voz em um tom mais elevado. O terceiro, vestir-se de acordo com o tipo físico e o trabalho que se exerce. O quarto, desenvolver um caráter positivo por meio da fórmula traçada nessa lição aqui. Quinto, aprender a arte de apertar as mãos, só que eu achei bem bacana. É bonitinho, claro, né? Que no passado a gente fazia muito mais isso, mas eu achei o máximo, né? Aprender a técnica de apertar as mãos de modo a expressar um sentimento caloroso. Caloroso, entusiasmo de conhecer aquela pessoa, verdadeiro. Muito bom, né? Sexto, atrair a si as pessoas, atraindo-se primeiro por elas. Para elas. Primeiro elas. E sétimo, lembrar sempre que a nossa única limitação dentro do razoável é a que estabelecemos na nossa própria mente. Quer dizer, essa mente limitada. O que mais nos impede a fazer as coisas, né? É a gente como mesmo, a gente pensa sobre isso, né? Por isso que ele fala de cultivar os pensamentos bons, sentimentos bons, ações, construção disso. Porque é isso que vai fazer a grande diferença nessa personalidade atraente também. Uma coisa que eu sempre coloco, assim, tento fazer as pessoas olharem para isso, é que muita gente fala assim, eu sou tímido, né? Eu não consigo falar, eu não consigo fazer. E eu sempre falo assim, tá, tudo bem, você se sente assim agora, mas tenta, dá um passo. Né? Se você acha que não dá para comer, por exemplo, eu estou falando isso pensando aqui nas apresentações de trabalho, de TCC, que as pessoas sofrem muito com falar em público, né? E aí eu sempre falo assim, o aluno fala, professora, todo mundo tem que falar? Todo mundo tem que apresentar? E eu falo, mas por que a pergunta? Né? E aí a pessoa fala, é porque eu não estou me sentindo à vontade de fazer, eu tenho medo, não gosto. Eu falo assim, e se a gente diminuir o que você vai falar? E se você falar um pouco? E se você iniciar? Ou se você só finalizar? Né? Então, eu vou dando as possibilidades para a pessoa ir pensando em como ela poderia fazer isso sem doer tanto, né? E, claro, quando a gente fala de vendas, nós estamos falando de pessoas que já têm uma disposição para falar com o outro, porque quando você aceita trabalhar com vendas, a pessoa já pensou nisso, eu vou ter que falar com outras pessoas. Só que hoje a venda está em tudo. Né? Quando você vai falar do seu trabalho na clínica, quando você vai... tudo, né? Numa entrevista de emprego, você está vendendo a sua vida profissional. Então, não tem como fugir do falar com o outro. Né? A gente fica... Eu vejo que as pessoas, elas criam uma ansiedade, elas entram numa rotina de fugir do falar com o outro, do se expor, e a verdade é que a gente só precisa encontrar um método de se expor menos ou de não ter que falar que seja mais confortável, porque a gente, às vezes, é uma coisa muito interessante isso, a gente fica acomodado num incômodo e aí a gente não se coloca, né? Então, o mais confortável de me colocar não significa que vai ser tão fácil, mas eu começo por menos difícil, mas eu começo. Né? Eu vou me colocando, né? E é bem isso, as pessoas hoje às vezes deixam de fazer coisas por medo, por insegurança,
e acabam ficando num cômodo que não tá bom, né? Então, assim, o acomodado incômodo. Fica no incômodo, né? Que estranho. Né? Eu tô tão acomodada aqui, não vou mexer com isso, mas me incomoda um monte. Eu quero fazer, mas eu não consigo. Então, olha um pouco para isso. E é legal isso que a gente está trazendo, porque como a gente pode fazendo? Deixa eu olhar mais profundo para isso, para começar fazendo, dentro da minha forma, da forma de cada um, né? Mas como eu posso fazer? De que jeito eu vou fazendo diferente? Porque eu estou incomodada, eu quero fazer alguma coisa diferente. Então, se eu quero, como que eu posso começar? Eu acho que a gente precisa analisar as lutas que a gente quer enfrentar, né? Por exemplo, tem gente que tem... Eu tenho medo de altura, né? Eu não gosto de altura. Mas isso não me impede de fazer as minhas coisas, de viver. Mas se um dia eu, por exemplo, tiver que enfrentar uma altura para realizar algum outro sonho, se no meio do meu caminho eu tiver que enfrentar uma altura, aí eu vou ver se eu vou lutar essa luta ou não. Né? Então, o que eu sinto é que as pessoas, para não viver aquela fobia, aquele medo, para não ter que passar por isso, elas perdem muitas coisas, elas deixam de vivenciar coisas importantes, de entrar em lugares importantes, porque não querem enfrentar, não querem dar, tem medo de dar aquele passo ali, de se envergonhar, de ser pior, né? Então, às vezes, a pessoa fala assim para mim, eu não consigo fazer isso. Eu falo assim, não, você está escolhendo não fazer, porque você tem medo. É pelo medo. Porque, Como que a gente passa por ele? Porque você tem Hoje eu estarei outras falando questões. sobre isso, agora que eu lembrei. Hoje à tarde eu estarei no De Boa da 94 falando sobre medos e fobias. Ai, que legal! Grava umas Você falou, eu lembrei. Legal! Ai, que bom! Essa coisa do acomodado, do incômodo ficou. É isso aí. Você sabe que esse capítulo me ajudou a pensar. Semana que vem eu vou fazer uma fala de uns 20 minutos numa empresa aí. E eu estava lendo esse capítulo e pensando, porque é sobre falar em público, né? Sobre. Não, falar em público não. Falar, né? Se manifestar numa reunião, conduzir uma reunião, ou falar numa reunião. E aí e esse capítulo me ajudou muito a pensar sobre isso, né? Que bom, né? A encontrar esse. Porque quando a gente fala de personalidade, as pessoas elas caem naquele erro de que eu sou assim. Eu sou assim, Gabriela, né? Tipo, eu nasci assim. Eu cresci assim. Não vou mudar nunca. Gente, enquanto a gente está na vida, a gente muda. E assim, eu entendo que nós temos temperamentos, que o nosso caráter é um pouco mais rígido, mas a personalidade é como a gente se coloca no mundo, e ela é o mais importante nesse se colocar. Então, mesmo que você tenha predisposições aí, genéticas e papapá, a maneira como você vai vivendo a sua vida vai te transformando, né, as escolhas que você vai fazendo, a sua personalidade vai mudando. Então, né, olha para isso, né? Olha para isso e pensa assim, que hoje eu estou assim, hoje eu sou essa pessoa mais tímida, hoje eu sou essa pessoa mais introvertida, hoje eu sou essa pessoa que tenho dificuldade de me expor, mas hoje, eu estou assim hoje. Mas se você fizer uma terapia, se você fizer um curso, se você tentar, testar, né? Acreditar. Acreditar, né? Isso vai te vai se tornando verdadeiro. Ele fala isso, inclusive, na página 448, ele fala no terceiro item, Dani, ele comenta sobre essa questão daquilo que a gente quer para a gente, como eu quero ser. E aí ele fala do poder que isso tem. Então, eu preciso estar convencido do que eu quero, sentir que isso é importante para mim e verbalizar isso em voz alta para mim. Né? Então, o que eu quero para mim? Como que eu atraio isso? E ele fala exatamente isso também aqui. Então, a gente se constrói. E nessa construção, a gente tem que ser o que eu quero, como eu quero. Ele até traz, né? Imagina uma pessoa que você admira. Quais são as características dessa pessoa que você admira? Você quer isso? Legal, né? Você quer ter essas características? Construa essas características em você. Vê, né? Como essa pessoa faz isso, as experiências como do ela outro pode ajudar, qual né? é a vida, veja ela, né? Qual é a qualidade, qual é a vida, qual é o movimento, o que faz ela ser essa pessoa que se admira tanto?
Construa Muito isso em você. legal, Você não vai ser muito. igual a ela, Ô, mas você vai Greta, eu não sei se construir isso você em você. conhece o Marcelo Herrera. Conhece o Marcelo Herrera aí? Sim, Marcelo e Anil Sim. foi meus professores. Ele falou uma vez, eu dei aula com ele na Anhanguera. Ah, ele A é minha ótimo. história com eles é incrível, assim, porque Eu eu dei adoro os aula com dois. ele na Anhanguera e depois eu fui para Lins no lugar dela e ela foi para Bauru no meu lugar, na Anhanguera. Foi bem Anil legal a e dinâmica. Marcelo são graças. E o Marcelo, ele falou uma vez, numa aula que eu assisti dele, uma coisa que eu nunca esqueço e sempre eu conto essa história quando possível. O Marcelo, ele se diz, né? Ele diz que ele era uma pessoa totalmente tímida e introvertida e que ele escolheu fazer psicologia porque ele falava que ele ia ser palestrante, que ele eu ia já vi falar essa em história público. dele, verdade. E que foi isso que ele fez. Ele falou, eu Ai, que vou. lindos. E ele foi lá, se desenvolveu. E hoje, quando eu olho para ele, para mim, ele é Cara, ele é grande, uma das né? pessoas com a maior habilidade de falar que eu conheço. E ele fala Ele que tem. ele não perdeu o frio na barriga, que ele tem esse negócio de que toda vez que ele vai para uma palestra, ele... Ai, mas isso eu também sinto. A gente Toda adora os vez dois. que eu vou falar com Saudade um dos público dois. novo, Deu uma saudade dos eu dois. também tenho muita saudade deles. E ele, nossa, e assim, eu sei que eu não fui sempre essa pessoa expansiva, espontânea. A minha mãe fala que quando eu era uma criança muito quieta, mas em algum momento da minha vida eu virei essa pessoa, ou fui virando essa pessoa. Foi ficando E hoje pavor. essa pavor. E hoje eu sei que eu tenho muito mais equilíbrio nisso do que eu tinha antes, então eu não chego mais nos lugares da mesma forma que eu chegava naquela época que a minha mãe falava, você é igualzinha a sua avó, porque a gente vai entendendo o momento, vai vendo que aprendendo a se colocar. Então, claro que a minha vida não precisa ser exemplo para a vida, e nem a do Marcelo precisa ser exemplo, mas são coisas para a gente olhar e refletir, né? Que E a gente se se o outro transforma, né? consegue, a gente também. Exatamente isso. Onde a gente quer se transformar? Vamos buscar. Amei, Greta! Uhul! E olha, vamos lá ao spoiler, né? Spoiler Olha, do próximo semana que capítulo. vem, eu nem tinha visto o tema do capítulo. Eu adoro estudar, pegar um negócio novo para ler e vir aqui conversar, porque tem sido tão espontâneo, né? E o próximo capítulo, que é a 11ª lição, pensar com exatidão. Nossa, eu estou curiosa. Estou muito curiosa. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau, gente.